nosso tema de hoje é alcoolismo na adolescência. Os pais podem ficar atentos, prestar atenção nesse programa, porque nós vamos levar um conjunto de informações muito úteis a você, pai. Porque as pessoas estão começando a beber a partir de 10 anos de idade. 10. E o jovem está bebendo ali na festinha do condomínio, na festinha da escola, ele está bebendo em lugares assim que o pai acha que é um lugar sadio, saudável, mas é ali que está começando. E nós vamos entender quando é que o cidadão é alcoólatra. Quando que você é alcoólatra? Você tomou uma cerveja na festa de aniversário lá do amigo? Não, nós vamos entender bem sobre esse problema do alcoolismo. E hoje nós vamos conversar aqui à direita com meu amigo Miguel Tortorelli, que é presidente do Amor Exigente Brasil. Brasil, hoje é mundial, né? Mundial. Porque nós estamos no Paraguai, na Argentina, no Uruguai, na Itália, no México e em Israel. Amor Exigente. Isto é salvar vidas. E o nosso entrevistado de hoje também é o Dr. Paulo Leme. Paulo Leme Filho, esse advogado, esse homem que vai aqui hoje abrir o seu coração e trocar uma ideia com a gente. Porque as pessoas pensam também que o alcoólatra é a pessoa que bebe é aquele cara que não tem família, que mora na rua. É assim, Paulo, que eles pensam? Bom, muito obrigado, viu, Coronel? Para mim é uma grande honra estar presente aqui no seu programa, também junto com o Miguel, nosso amigo estimado. Olha, Coronel, sua pergunta é muito pertinente, porque o alcoolismo, assim como a dependência química, talvez seja a doença mais democrática que existe. Ela atenta contra qualquer um. Pode ser uma pessoa rica, uma pessoa sem recursos financeiros, quem tem instrução, quem não tem instrução. O alcoolismo não escolhe nem idade, nem classe social, nem orientação política, não existe isso. Olha o que ele está falando. O doutor Paulo Leme é advogado, militante, o pai dele é um dos médicos mais famosos de São Paulo, e ele está dizendo que o problema do alcoolismo, ele entra em todas as famílias e entra de forma suave. De forma suave. Infelizmente é assim, né? O que transforma a doença do alcoolismo numa coisa mais perniciosa ainda. Muitas vezes a pessoa começa a beber, consegue trabalhar, consegue estudar e aos poucos, progressivamente, vai perdendo o controle. Isso engana muito. Isso engana muito tanto a família quanto o próprio doente, porque a pessoa fica com aquela memória de que no passado ela conseguia beber, ir para a festa, mas conseguia estudar. Depois perdeu o controle e aí fica difícil. Nós vamos conversar, e esse meu livro aqui que eu vou mostrar para vocês, vamos falar sobre ele. O doutor Paulo, esse advogado, vai conversar e vai falar uma coisa surpreendente. Miguel, o problema do álcool na adolescência, ele é grave porque nós precisamos fazer... Como é que o pai deve fazer? Pai, gruda na televisão, pai, porque o que nós vamos falar agora serve para você e para o seu filho. E o Miguel Tortorelli é o presidente do Amor Exigente Mundial, no Brasil inteiro. E nós, daqui a pouquinho você vai entender, será que eu sou alcoólatra? Peraí, eu estou tomando, todo dia que eu chego em casa, eu tomo uma cerveja, eu sou alcoólatra, não sei, nós vamos chegar a essa conclusão. Eu como psicólogo, o Miguel como presidente do Amor Exigente e o doutor Paulo como advogado. Nós vamos tirar todas essas dúvidas agora. E o Paulo é um grande voluntário nosso também, está lá conosco nos grupos de apoio, nos grupos que atendem justamente a sobriedade, que é aqueles querem fazer prevenção para não entrar, e aqueles que, infelizmente, já entraram e estão na ativa, ou bebendo ou usando algum tipo de droga. Infelizmente, você falou da adolescência. Como é cultural, os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos adolescentes começam a ver dentro de casa isso. Então, a criança nasce, tem festa, vão comemorar, a cerveja, o uísque, o sei lá o quê, é álcool. Aqueles que são católicos levam
para batizar. A mesma coisa. Criança faz 1 ano, 2 anos, ela nem sabe o que está acontecendo. A cerveja está lotada de geladeira, né? A maionese vai azedar. Você quer dizer que na família se estabelece um clima de alcoolismo? É cultural no É Brasil. cultural. Então, nós precisamos mudar esse entendimento, coronel, na nossa visão. Nós somos os heróis dos nossos filhos. Os nossos filhos, nós temos que dar exemplo. É a força do exemplo que deve modificar isso tudo. Mas você colocou uma coisa, as nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes estão lá no prédio, estão lá embaixo, a polícia não pode entrar, eles estão fazendo a festa, chamam uma pizza, mas vem a cerveja. Hoje, eles estão tomando muito energético, com uísque, com gin ou com alguma outra bebida destilada. A polícia não pode entrar. Doutor Paulo Leme, o senhor teve problemas com o álcool? Eu tive problemas seríssimos com o álcool, eu estive à beira de morrer por conta da doença do alcoolismo. Hoje, coronel, eu estou há 22 anos em abstinência. Parabéns. Para. Nós estamos falando com um advogado, filho de um médico, que está dizendo que teve problemas sérios com o álcool. Sabe quando é que eu quero saber se ele se enquadra? No meu livro eu defino o problema do alcoólatra. Quando que você é alcoólatra? Quando você não consegue evitar o primeiro gole, você não para no segundo, você perde o controle diante da garrafa. O senhor estava nessa situação? Perfeitamente, a definição, no meu modo de ver, é precisamente essa. A partir de um determinado momento, eu já estava na faculdade, já tinha uma vida até confortável do ponto de vista financeiro. A gente começa a perder coisas, a ter mais problemas e, mesmo assim, não conseguir parar de beber. Nessa situação, um gole é muito, porque ele vai desencadear uma situação de beber até desmaiar, independentemente do compromisso, independentemente daquilo que tem para fazer, independentemente dos prejuízos. É a perda total do controle. E nessa situação, eu me vi aos 25 anos de idade, já no alcoolismo no último grau, sem trabalho, sem estudo, desmaiando em qualquer lugar, acordando na rua, com prejuízo das minhas relações sociais, familiares, enfim, é a falência total. Espera aí, nós estamos falando com um advogado, filho de um médico, de uma família estruturada. Então, para entender que o problema do álcool, ele entra suave nas pessoas, ele entra suave nas famílias e, de repente, se transforma nessa doença. É uma doença que você precisa, nós vamos entender como enfrentá-la. E essa doença, o pai dele é médico, tem cura? Doença incurável, né? Hoje eu estou em abstinência, estou há 22 anos, eu considero o momento presente, né? Então, no presente eu estou em abstinência. Mas enquanto eu viver, eu serei portador da doença do alcoolismo. Doença, como o senhor bem falou, é aquela história do diabético. O diabético não vai, de repente, poder comer açúcar. Eu não posso entrar em contato com álcool e assim espero ficar para o meu próprio bem. Espera um pouquinho, minha gente. Brasil, vamos entender o que esse homem está falando. O pai dele é médico, ele é advogado e ele está há 22 anos em abstinência. O que quer dizer isso? Há 22 anos ele não toma o primeiro gole. Se esse homem aqui tomar um gole, o cérebro dele não pode lembrar da bebida alcoólica. Se ele tomar um gole de cerveja, se ele tomar um gole de cerveja sem álcool, ele desperta no cérebro dele esse monstro que está dormindo lá dentro e ele volta para o copo. Volto para o ponto em que estava. Dali para Que pior. ponto que você estava? Já estava dormindo na rua, desmaiando na rua, sem poder trabalhar, com muita síndrome de abstinência, já tendo delírio auditivo. Sarjeta pura? Sarjeta pura. Paulo, diz uma coisa, você falou uma coisa agora, né, que você voltaria para o lugar onde você parou. Muita gente, e eles acreditam, e por isso recaem, que pode voltar e tomar uma cerveja, né, tomar um golinho de sei lá o que, cachaça, uísque. Consegue?
Infelizmente, Miguel, isso não existe. Esse, aliás, é o sonho de todo portador da doença do alcoolismo. É voltar a beber ou voltar a usar drogas sem problemas, né? As pessoas, elas só param de usar drogas, de beber bebida alcoólica, por conta dos problemas. Então, o sonho dourado é esse. Infelizmente, não é possível. É por isso que muita gente fala que a doença do alcoolismo é uma doença progressiva, ou seja, ela não acontece de uma hora para outra. Demora alguns anos para chegar nessa fase de sarjeta. Começa a beber um pouquinho e vai aumentando. Mas ela é progressiva sem retorno. Não volta mais para aquele estágio quando tinha 14, 15, 16, 17 anos de idade e a vida era boa bebendo. Volta imediatamente para o ponto em que parou. Infelizmente, coronel, e eu dou graças a Deus que eu me trato, até hoje eu frequento os chamados grupos de autoajuda. Grupos em que outras pessoas que têm o mesmo problema do que eu compartilham experiências, relatos, o amor exigente, sobriedade. Só para fazer um parênteses, Paulo, doutor Paulo, nós estamos falando de uma coisa que você que está aí me assistindo, você pode dizer, peraí, meu filho tem esse problema, meu marido tem esse problema, minha esposa tem esse problema, eu não sei o que fazer com relação ao problema do álcool. Alcoólatra, nós definimos, o doutor Paulo concordou, que é aquele que não consegue evitar o primeiro gole, não para no segundo, é aquele que perde o controle diante da garrafa e se embriaga. E ele disse, e nós estamos confirmando, que não tem cura no mundo. E não adianta dizer, eu só bebo de final de semana. Mas você bebia bastante, mesmo de ficar bêbado. No final, era todo dia, o tempo inteiro. Era beber, acordar, passar mal as primeiras horas do dia, que podiam ser 1, 2, 3, né? Com síndrome de abstinência. Iniciar o processo de beber até desmaiar todos os dias. Isso no final. No começo... Pera um pouquinho, doutor Paulo, eu quero ver... Miguel, eu quero dar um tempo, porque as pessoas começam, quem tem esse problema na família, quer saber o que eu faço, como é que eu resolvo esse problema. Nós voltamos já depois desse comercial, depois desse break informativo, e você vai entender com o Dr. Paulo e o Miguel Tortorelli o que você pode fazer para se ajudar. Os dois vão dar para nós a solução para o problema. Voltamos já. Amor Exigente, um extraordinário programa que salvou a minha vida. Amor Exigente tem uma função fantástica. Um programa que reestrutura as famílias, um programa que busca que cada um de nós fique cada vez melhor. Prevenção com amor exigente, para que só coisas boas aconteçam. Está convidado. Você acha que um alcoólatra que bebe 1 litro de pinga por dia merece esse troféu? Você daria a ele? Eu vou convidá-lo para se emocionar comigo nesses próximos 2 minutos e ver um soldado da Polícia Militar com este problema e, graças a Deus, eu pude ajudá-lo, eu pude recuperá-lo. E este homem vai receber este troféu depois de 43 anos sem uma gota de álcool na boca. Se emocione comigo. Foi uma alegria estar hoje aqui na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Esse local onde eu, em 1954, entrei como cadete e aqui fiquei meus 5 anos para ser oficial da Polícia Militar. Hoje, na formatura geral, cujo comandante é o Coronel Celso, eu pude participar dessa solenidade e entregar ao primeiro sargento Heraldo Serpa um troféu
daquele homem que eu era comandante e que começou a beber na viatura de tático móvel. Ele levava um garrafão com 5 litros de pinga, ele enchia com um funil, levava para casa e bebia. Este homem, que tinha 4 internações no hospital militar, este homem hoje recebeu das mãos do Coronel Pereira, juiz do Tribunal de Justiça Militar, do Coronel Flamarion, representando a Associação dos Oficiais da Ativa da Polícia Militar, o troféu 43 anos, o primeiro sargento Heraldo Serpa, com 14 netos, vários filhos, e ele hoje pôde dizer, chorar de emoção e me dizer: coronel, eu tenho muito a agradecer a Deus e abençoar o senhor. Eu é que fico feliz por Deus ter me dado o dom de poder salvar vidas e orientar os nossos filhos. É isso aí. Parabéns, coronel. Parabéns. E aí Obrigado. iniciou a sua carreira como psicólogo. É ali que eu iniciei a minha carreira como O psicólogo. senhor E- fez muitas coisas, mas só de ter salvo essa vida já valeu a pena o seu empenho. verdade. Se não precisasse mais nada, só essa. Essa já valia. Quantas pessoas já passaram pelas suas O mãos, Maracanã coronel? lotado, nesses 50 anos, o Maracanã lotado eu já pude orientar. Maracanã Que lotado bênção. são 200 Parabéns, mil coronel, pessoas, parabéns. né? Parabéns. E nós estamos conversando com o Dr. Paulo Leme Filho, que eu também estou surpreso, porque ele está me dizendo que o problema dele era alcoolismo. E grave. Ele é advogado. O pai dele é médico. O Dr. Paulo Leme é médico do trabalho, é um médico, e seu pai. E ele estava me contando que estava quase um bêbado de... Quase não. Quase não, estava Ah. já bêbado de sarjeta mesmo. E o que é muito importante a gente falar, né? é Mas que- fique ligado que eu vou te dar a solução pro problema. Vou te dizer como é que você vai buscar ajuda. O doutor Paulo, eu e o Miguel vamos dizer para você, porque agora a pessoa que está tendo problema lá não sabe o que fazer. Pois é. Mas eu, por exemplo, né, já entrando nesse assunto, quando a gente frequenta, por exemplo, os grupos de autoajuda, e aqui está o presidente de um dos mais importantes no Brasil, que é o Amor Exigente, que é o Miguel Tortorelli, quando a gente começa a frequentar esses grupos, infelizmente... De onde eu sou um voluntário do Amor Exigente. E algum grupo que você for é capaz de você me encontrar. Com toda certeza. Quando a gente começa a conviver com as pessoas, a gente percebe uma situação que é muito triste. Muitas vezes a pessoa está 1 ano, 5 anos, 10 anos sem beber, sem usar drogas, e, de repente, ela volta ao uso. E a gente vê na prática, coronel, que em verdade. coisa de Recai, dias... recai. Em coisa de dias, em coisa de semanas, ela volta imediatamente para o ponto em que se encontrava, não importa quão ruim estivesse, volta para o inferno, assim, mas passagem vai a jato, imediatamente. Então, essa é uma característica muito importante que as pessoas têm que saber. Ele tá há 22 anos. O que é estar abstêmio há 22 anos? Ele evita a primeira dose há 22 anos. Se entrar um leão aqui, ele vai discutir com o leão, vai conversar com o leão vai comer o braço dele, ele vai dar um tapa no leão, vai brigar com o leão. Mas se entrar um cara com um copo desse aqui de pinga, de cerveja, de bebida alcoólica, tem que sair correndo agora aqui e não parar mais. Porque se ele beber esse gole, ele volta para a sarjeta outra vez. É verdade. E as pessoas têm muita dificuldade de entender isso, né? Tem que ver na prática acontecer para acreditar. Mas, principalmente com a frequência aos grupos, fica fácil entender a dinâmica da doença. Você que está aí agora, o segredo de tudo isso, ele 22 anos de abstinência, 22 anos evitando o primeiro gole. Você não pode pôr o gole na boca, um gole. Se você usar o gole, ele acorda o seu cérebro e você volta a beber o litro, o quanto bebia. Miguel, como ele faz, então, para evitar esse primeiro gole? E tem outra coisa, não se iludam. Não existe a cerveja sem álcool, a não sei o que, bits. O teu cérebro está vendo outra coisa
e vai disparar novamente o alcoolismo. Se você beber a cerveja sem álcool, você acorda o seu cérebro que está estacionado o problema do álcool. O grande segredo desse homem, do Dr. Paulo, é não esticar o braço. A distância do braço, se ele esticar o braço e puser um copo na boca de cerveja sem álcool, o cérebro dele acorda e fala, eu quero outra vez. E, de novo, vai beber o meio litro, um litro. Até porque, viu, Coronel, o primeiro gole dá para evitar, o segundo não. O segundo não dá mais, aí dispara. Mas nos procure, entre no nosso site, www. Amor Exigente está aí perto da tua casa, no teu bairro. Você vai entrar no site, ele é o presidente desse negócio aqui, Amor Exigente, fundado pelo Padre Haroldo, aquele padre fantástico que está lá em Campinas, né? Então, www.amorexigente.org.br. E Padre Haroldo, neste mês de fevereiro, que nós estamos no ar, completa 100 anos. Vocês estão convidados. Entre no nosso site, vai almoçar conosco, com o Padre Haroldo. Nós vamos passar o dia inteiro com ele, lá em Campinas, tá? Centenário do Padre Haroldo. E ele continua lá, ativo, né? Um homem que criou tantas coisas, um homem realmente Deus, iluminado. O ano passado, aos 99 anos, nós estivemos juntos no aniversário dele. Eu perguntei, Padre Haroldo, vai até quanto? Ele falou, até 100 eu garanto. Aí depois eu não sei, até 100 eu vou. Mas, voltando, não tem cura, porém, dá para controlar, dá para estabilizar. Procure um dos nossos grupos. A família também tem que frequentar. Família diz, viu, Coronel? O Paulo sabe disso também. Mas o problema é dele, por que eu tenho que ir lá? Vai aprender a conviver. Não adianta você ter um ente querido, né, alcoólatra ou usuário de outro tipo de droga, e você ter na geladeira um monte de cerveja, na adega, todo tipo de bebidas. Isso daí vai aguçar o cérebro. Para colaborar, a família aprende a colaborar. Então, ela vai colaborar para que seu ente querido entre e fique em abstinência. Como é que se fica em abstinência 22 anos, Paulo? Frequentando as reuniões. Você continua frequentando? Continuo frequentando periodicamente por as quê? reuniões. E por que tem que continuar? No meu caso, Miguel, é muito simples, porque senão eu bebo, né? A gente não... A doença do alcoolismo, a dependência química, ela é uma doença que não admite erro. Não dá, como a gente falou agora, para tomar o primeiro gole. O primeiro gole a gente evita, o segundo, o terceiro, o quarto, não. Então, à medida em que vai se frequentando as reuniões, a gente vai sempre lembrando da nossa história, aprendendo como outras pessoas fazem para se manter em abstinência, e enfrentar situações, às vezes, desagradáveis. E ver aquele que está chegando hoje naquele estado. Para lembrar que a diferença entre nós, que estamos, no meu caso, por exemplo, 22 anos em abstinência, e aquele que está lá na rua, que acabou de chegar, é um gole. Essa é a única diferença. É a distância do braço. É a distância do braço. Essa distância que separa você da infelicidade, o braço. É isso aí. Se você esticar o braço, pegar um copo de cerveja e beber, você desperta no teu cérebro aquele monstro que está dormindo, que está lá. Porque o mundo não tem cura para isso. O mundo não tem cura. Claro, tem mil histórias para contar. Mas você tem que evitar. Agora, como é que eu faço? Então, a família está perdida. Se eu chegar hoje e falar para o meu filho assistir o programa, eu faço um sermão para ele, adianta? Não. Frequenta, pega uma reunião do alcoólico. É a prevenção, né? É a prevenção. Fazer prevenção. Vai numa reunião do Amor Exigente e lá você vai conversar com pais que tiveram o mesmo problema. Você vai encontrar o Miguel Tortorelli, vai me encontrar, vai encontrar o Dr. Paulo Leme, esse advogado, e ele vai ter orientação. Daí, nesta reunião, ele aprende a evitar o primeiro gole. É verdade. E aí, Coronel, hoje é muito comum nós vermos os pais que pegam os seus adolescentes de 14, 15 anos e levam para beber um chopes. Não, vai beber comigo. Comigo pode. Pode, Paulo?
é a mesma coisa do que beber com outra pessoa. É uma coisa meio... A diferença é a não companhia. Tem a diferença é a companhia e vai talvez beber aquele chopp, mas o outro não vai. E a outra droga que muitas vezes a pessoa usa porque está embriagada, também não vai estar com o pai, com a mãe presentes. Então, Qual é a primeira droga que se usa? Sem dúvida é o álcool. Muitas vezes, como o Miguel falou, por conta da questão cultural que nós temos aqui no Brasil, a própria mãe, pai, um parente próximo, um irmão mais velho, é quem dá o álcool para essa criança. Paulo, nós fizemos algumas palestras em escolas juntas. Como é que foi? Isso é uma coisa impressionante. Nós conversamos com crianças de uma idade entre 10 e 14 anos. De 10 a 14. E aí, conforme a gente vai conversando, vai brincando, vai ganhando a confiança da molecada, eu fiz uma seguinte pergunta para eles. Não me interessava saber quanto eles bebiam. Foram 10 vezes, 20 vezes, ficaram bêbados, não ficaram. Eu queria saber apenas quais deles tinham experimentado álcool. E quando eles, já confiantes, né, já conversando, a grande maioria, eu diria que 80%, né, Miguel, mais ou menos, já tinham entrado em contato com álcool. E Coronel, 80%. Nós devíamos ter lá umas 200 crianças, adolescentes, de 10 a 14 anos. Exatamente. 10 a 14 anos. 80% de 200. E aí, aleatoriamente, eu perguntei para 5 ou 6 quem tinha oferecido bebida alcoólica pela primeira vez a elas. E aí foi 100%. 100% foi um parente. Ou o avô, ou o tio, ou o irmão. Então, o álcool ele já começa, até pela questão cultural e até pela questão publicitária também, né? Nós vivemos num mundo em que o álcool é ligado à alegria, ao prazer, à felicidade, à balada, ao adolescente bem-sucedido. Então, essas coisas fazem com que a criança, adolescente, acabam naturalmente procurando Você álcool. sabe, eu estou ouvindo você falar, e eu estava imaginando, Miguel, quando eu era garoto, 5 anos de idade, meu pai era o meu herói, e meu pai era soldado da Força Pública, ele fez a Revolução de 32, os restos mortais do meu pai estão lá no mausoléu de 1932, meu herói, meu ídolo. E eu entrava com meu pai no quartel, ele pegava na mão, eu queria que o mundo visse meu pai me pegando na mão. É meu herói, meu ídolo. E ele me entrava e eu queria que... Para imitar o meu herói, eu acabei entrando na Força Pública, na Polícia Militar, e eu hoje sou coronel da Polícia Militar, da Reserva, como meu pai foi. Então, o pai é muito forte para o filho. Com certeza. Se ele oferecer bebida alcoólica, ou mesmo beber na frente do filho, é uma coisa muito grave. Vai ser muito difícil desfazer isso. Vai ser muito difícil desfazer essa impressão que o senhor está falando. Não vai adiantar muitas vezes um companheiro de amor exigente, um psicólogo ou uma psicóloga falar não beba, para ele ter para aquela pessoa ter a lembrança do pai bebendo. É uma coisa complicada. Cada 10 pessoas que bebem, você não sabe qual vai ser o alcoólatra. Você sabe que não serão os 10 que virão alcoólicos, que vai beber compulsivamente. Mas você não sabe se é você o escolhido. Se você já está bebendo todos os dias e você já está perdendo o controle dentro da garrafa, o alcoólatra é você. Busca o amor exigente. Nós estamos chegando ao final do nosso programa e o amor exigente fala como é que eles vão buscar o amor exigente para álcool e drogas. www.amorexigente.org.br. Tem um grupo aí do ladinho da sua casa. Vá lá, faça a prevenção, chegue antes para o problema se instalar. Esse é o caminho. Prevenção. Miguel Tortorelli é o presidente do Amor Exigente nacional, mundial. Presidente, está aqui. Mas se vocês não estiverem lá, não adianta nada. Eu sou voluntário. E o Paulo também. Também. E já está ótimo. Já está. É isso aí. Então, pai, a intenção desse programa é sempre ajudá-lo. Por isso, o nosso tema de hoje foi alcoolismo na adolescência. Pai, conversa com seu filho. E se puder evitar, o exemplo é muito bom, né? É muito bom, né? A força do exemplo é tudo. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Até lá.